Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Gostaria de ficar por dentro das melhores notícias do Corinthians? Então corra, se inscreva-se no canal, ativa notificações e deixe o seu gostei. E bora para mais um giro de notícia, nação. Olha, os erros de Ramon Dias repercutem internamente. Eu posso garantir para vocês que não pegou bem, inclusive com o elenco de jogadores. O técnico está constantemente sendo avaliado e essa reta final de temporada ela vai ser definitiva se ele permanece ou não no comando do Corinthians. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Turma, já se inscreveu no canal? É só o que eu peço para você, você que está aqui todos os dias, acompanha os meus vídeos, gosta do meu conteúdo, é só o que eu peço, inscrever-se. Pronto, assim que você abrir o YouTube vai recomendar meus vídeos para você, vai ser muito mais fácil de você me encontrar e não custa absolutamente nada, você ajuda o canal a crescer aqui, beleza? Gente, vamos lá, vamos atualizar um pouquinho o que está acontecendo com o Corinthians, né? Data FIFA, aquela coisa toda, né? Todo mundo parando, né? Todo mundo parado e o Corinthians amargando ainda a posição, a situação dentro da zona do rebaixamento. Muito por conta do empate amargo, doído, dolorido, e eu tenho certeza que muitos corintianos ainda estão tentando digerir o que aconteceu na noite de sábado na Neoquímica Arena, porque por todas as circunstâncias possíveis, inadmissível o que aconteceu. E é curioso, eu vou trazer bastidores para vocês aqui sobre o pós, né, o que aconteceu no dia seguinte, mas é curioso que a arbitragem teve alguns problemas e eu vejo um ou outro torcedor falando do escanteio, né, que gerou o segundo gol do Inter, que é óbvio que é um erro escandaloso da arbitragem, que é óbvio que é um problema grave, sério e tudo mais, e que interferiu no resultado. Mas vejam que a maioria, pelo menos é um termômetro, tá? É uma sensação. A maioria não tem nem forças para reclamar disso, porque conscientemente esse torcedor pensa o seguinte: não podia ter tomado aquele gol. Independentemente da forma que ele aconteceu, não podia ter tomado aquele gol. Tem outros torcedores que apontam, né, o impedimento do Yuri Alberto, que, de novo, é uma linha mal traçada, é um gol, sabe, com uma dúvida, que gera uma dúvida, como gerou o gol impedido do Gabigol no Maracanã, na semi da Copa do Brasil. Sabe, a arbitragem da CBF, a linha do impedimento, que nunca é correta. Eu vejo alguns torcedores reclamando disso, mas a maioria está focada em outras coisas. Porque me parece muito claro que o Corinthians não venceu o jogo muito por conta da interferência do seu técnico. É que, claro, o jogo ele tem muitas variáveis, né? Então, se o árbitro acertasse naquele lance, não teria saído gol. Se o Yuri não tivesse impedido, se o Rodrigo Garro tivesse feito o gol que o Rocher pegou, se o José Martínez, né, que recebe a bola do Memphis, tivesse, ao driblar o goleiro, chutado para o gol, não, mas aí ele passa para o Memphis passa, o jogador tira em cima da linha, depois na sequência chuta, sabe? Bom, aí a gente vai ficar aqui no si eternamente, né? O que ficou muito claro é que o técnico Ramon Dias ele foi muito incompetente, mais uma vez, né, para fazer a leitura correta do jogo, e as suas decisões elas interferiram diretamente naqueles 5 minutos finais da partida, quando ele recua o time, quando ele abre mão do jogo, quando ele abdica de jogar e traz o Inter para o seu campo. Isso ficou muito claro. Agora, o que poderia ser uma análise meramente do torcedor, que muitos, né, eu fiz a live depois do jogo, fiz vídeos aqui, muitos torcedores que estavam na Neoquímica Arena tiveram a mesmíssima sensação, inclusive uma sensação priori, né, que é uma sensação tipo antes de acontecer, uma sensação do tipo, caramba, por que ele está fazendo isso? Porque era óbvio que o que poderia acontecer, e era tão óbvio que acabou acontecendo. Poderia ser só uma análise deste jornalista que vos fala, como de outros tantos que analisaram dessa maneira, mas não, ela é uma análise interna também. O que eu quero dizer para vocês é que jogadores do elenco do Corinthians não concordaram com a decisão do Ramon. Não quero aqui trazer nenhum tipo de insubordinação, nenhum tipo de revolta, não é uma rebelião, não é que o elenco não está fechado com o Ramon, não é isso. Mas, assim, há uma inconformidade com recentes decisões do técnico, que eu aqui já cansei de elogiar por muitas medidas que ele tem tido no time. Não é fácil você receber reforços, grandes reforços, muitos jogadores para a mesma posição e você variar o elenco, você recuperar jogadores. Ele está resgatando, de certa forma, o Yuri Alberto, ou o Yuri por
próprias pernas, né? Mas acho que até a mudança tática, né? O Yuri tem sido um cara que, pela dedicação dele, mas jogado um pouco mais de beirada, às vezes segundo atacante, atacando o espaço. O jogo do Yuri favoreceu e isso é mérito dessa comissão técnica. Com o Mano ele não conseguia jogar, o Antônio ele resgata um pouquinho, depois ele cai de novo. A comissão técnica atual, ela fez com que o Yuri estivesse voltando a jogar. Então, assim, isso é um ponto, tá? Tem vários elogios a serem feitos. O Matheus Bidu, acho que também uma reconstrução, né? Na ausência de um lateral afirmado, eles conseguiram recuperar o Bidu, especialmente quando adotam uma linha de 3 e aí favorece o jogo do Bidu, como favorece o do Mateuzinho. Tem medidas elogiadas nessa comissão técnica. Mas tem também algumas críticas que a gente precisa fazer, especialmente dos últimos jogos. Quando a coisa apertou, quando ele precisou tomar decisões na hora decisiva, a coisa não aconteceu. E não é só uma análise minha. Eu posso garantir para vocês que alguns jogadores do elenco não gostaram, especialmente dessas trocas que aconteceram nesse último jogo contra o Inter. Que todo mundo entendeu e percebeu o que ele fez, o que aconteceu. De que realmente, ao mudar daquela maneira, o Corinthians acabou entregando o resultado. O Corinthians acabou chamando o Inter para o seu campo. E muito por conta das decisões do técnico, o Corinthians acabou cedendo o empate. Eu ouvi de pessoas de dentro do elenco o seguinte: quando ele chegou, era só elogios. Os jogadores eles sentiram uma diferença muito grande, muito clara, quando o Ramon Dias e o Emiliano eles sucedem à comissão técnica do Antônio Oliveira. Em termos de conversa, em termos de preparação, em termos de maturidade, em termos de prontidão. Cara, eles olharam e falaram assim, caramba, vai dar bom. Isso antes dos reforços, tá? Posso garantir para vocês que, assim, na chegada do Ramon, eles já perceberam que a coisa ia andar, ia engrenar. E realmente o trabalho teve uma constância interessante, teve uma evolução. O time começou a jogar melhor. Há um padrão. Quando ele escalava 3 zagueiros ou 3 volantes, né? Quando ele mexeu, ele teve repertório. Quando ele mexeu no time várias vezes, os jogadores tinham confiança. E pela convicção de estar mantendo aquela força, aquela energia para a equipe. E isso que vai nos manter e vamos brigar até o final pelo nosso objetivo, que é a manutenção. A gente não pode olhar lá para cima, a gente precisa primeiro ultrapassar o penúltimo colocado para nos aproximarmos dessa zona que sai dessa zona de rebaixamento do Z4. Então a gente vai ter mais dificuldades, mas jogando da maneira, com a postura que nós tivemos, com a entrega, com a organização, a gente vai sim alcançar os nossos objetivos. E eu creio que o equipo está melhorando muchísimo. Vamos a pelear hasta el final, pero dependemos de nosotros que necesitamos ganar. El equipo hace un esfuerzo enorme porque realmente os jogadores estão dando todo para poder sair desta situação. E a gente segue na nossa luta pela permanência, por nós, pelos nossos propósitos, pelo nosso torcedor. E a gente espera que o Barradão seja o que sempre foi para nós, um fator muito positivo. E que no jogo contra o Bragantino o nosso torcedor faça a diferença, que ele vai continuar vendo essa entrega coletiva desses atletas. Demonstramos que no que depende de nós vamos lutar até o final, né? Mantendo sempre uma equipe organizada, competitiva, foi o que a gente foi do início ao fim do jogo, e por isso merecemos a vitória. E diria, a reta final do que temos que fazer para nos colocarmos melhor no campeonato, sairmos dos últimos